FM, a minha rádio é massa. Quero alegria na minha madrugada. Companhia da Massa. O papai chegou. 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 O papai chegou, hein? O papai chegou. 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 Humildade, disciplina, sem neurose, sem caô. A festa vai começar agora, o papai chegou! O papai chegou. O papai chegou. O papai chegou. O papai chegou. Não durmo por nada. Companhia da Massa. Ai, 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 Companhia da Massa no ar. No ar, no ar, no ar, no ar, 12:12. E hoje é dia da gente bater aquele papo, né, sobre a mente humana, sobre os problemas, né, que nós temos, as doenças modernas, emocionais. Exatamente, esse monte de tranqueira que lasca tudo nós, né? Por isso que a gente tem que fazer terapia. Né? É caro? É, mas Não. mas a gente tem que fazer terapia, né? É isso aí. Né? A gente tem que fazer terapia. Mas é bom que o Bruno, como ele sempre diz, a terapia dele, né? São 5 sessões aí que ele faz de hipnose que já podem te ajudar e muito, não é mesmo? Muito, mesmo. muito. 12:03, boa noite. Bruno Freitas tá lá no Instagram como @terapeuta Bruno Freitas. Boa noite, Marcelo Batista. Marcelo Batista, que também está no Instagram como @Batista. Muito bem. Boa noite a todos os ouvintes da Massa. Estamos aí. Estamos aí. Você tem como se eu me ajudar nesse fim de ano? Como? Tipo, você tem como hipnotizar pessoas pra elas pararem de me pedir coisas ou não? Hã? Isso é uma terapia interna com você. Já sabia que tem muita gente. Mas sabe qual é a questão? Saber falar não. Isso é um problema em muita gente. Merda. Vamos entrar nesse assunto já agora. Eu quero falar disso com você. Né? Saber dizer não. Tem gente que não consegue, cara. Saber dizer não, né? Por exemplo, minha tia é uma tia que faz tempo que eu não a vejo, deve fazer vamos ver, que eu não a vejo, deve fazer uns 6 anos mais ou menos. Aí hoje chegou a mensagem que ela queria que eu desse pra ela 10 panetones. Vixe. Né? 10 panetones? 10 panetones. Você distribuindo? Eu imagino que ela vai fazer alguma doação, alguma coisa, né? Mas ela me pediu 10 panetones. Aí ela falou, não, mas eu achei panetone por R$6. Nossa. Panetone deve ser bom? Não. Nem um pouco. Mas eu falei, porra, tia, manda o Pix, vai. Aí fiz um Pix de 60 conto pra véia, pra minha tia Geni, ó que tia nome. Geni. Aí fiz um Pix de 60, falei, é R$6 o panetone? Então você compra os 10. Você compra os 10. E você sabe quem, eu percebo muito isso também, a minha noiva Marina, percebo que ela não consegue dizer não. É difícil, ela só ficou me enrolando, dizendo não um monte de tempo pra eu, né? Pra eu, antes de me conhecer. Aí era um não atrás do outro. Agora, rapaz, né?
né? Qualquer coisa. Qualquer situação, às vezes com família, com não sei, nunca consegue dizer não, né? Isso é um problema, cara. É um problema. Hoje, né? Hoje foram uns amigos do meu enteado foram brincar. Foram brincar lá na casa, né? Sim. Aí tava combinado, né? De buscar 8 horas da noite. Sim. Né? E buscar 8 horas da noite. Aí teve um pai que mandou uma mensagem e falou: só vou chegar aí às 9. Putz. Aí eu falei pra ela, fale que você tem um compromisso. Sim. Que você não pode esperar. Ah, não, mas eu não consigo, não tem problema. Aí depois, era 9h20, não tinha chegado o lazarento e ela falando: tem pai também que o cara não tem Simancol. Aí eu falei: tá vendo? Agora fica reclamando, porque não falou que, né? Falou não. Não falou não. E como é que a gente faz isso aí, Bruno? Treinamento. Você precisa dizer não para coisas pequenas, porque realmente eu tenho essa dificuldade. Aliás, eu tinha muito essa dificuldade. Hoje já não. Hoje eu já consigo dizer não, né? Que tem gente que se aproveita da situação e aí vem com aquele lado de sentimental. E aí quer te aplicar o sentimentalismo. E aí você fica com dó daquela pessoa, daquela situação. E aí, como diz o ditado, você acaba abrindo as perninhas. Só que daí quem se for é você. Né? Então, você precisa começar a dizer não para coisas pequenas. Porque a nossa mente, ela funciona como um músculo. Então você só tem capacidade de algo se você treina isso antes. Então, é como eu sempre dou o exemplo da academia. Você não começa fazendo academia correndo na esteira. Você começa caminhando para depois você ter fôlego para poder começar a correr. A mesma coisa é com o emocional. Então você começa a dizer não com coisas pequenas. Por mais que você olhe assim e fale: não, mas uma situação boba, tipo, sei lá, me dá uma bala. É uma coisa boba. Mas você já fala: não. Então, você começa a treinar o seu não com coisas bobas, pequenas, e você vai se fortalecendo. Isso aí eu já falo: vai comprar se você quiser. Aí eu já sou mais direto. Quer bala? Vende na banca, né? Mas a questão é que as pessoas olham justamente com esses olhos de que é uma coisa boba, é uma coisa que eu consigo fazer, que eu posso fazer, então eu vou fazer só pra agradar o outro. Só que aí é que tá o X da questão. Você sempre está querendo suprir o outro e você vai se colocando em segundo, terceiro, quarto, último lugar. Eu sempre falo isso. Eu sempre falo isso pra minha amada. E tem outras situações que eu não vou citar aqui, porque depois ela fica brava. Depois é capaz dela dizer não pra mim. Aí pra mim ela vai dizer não. Pra você ela vai ter coragem pra dizer não. Ela vai dizer não, mas é aquela velha história. Quem muito abaixa as calças, mas acaba mostrando a bunda, né? Se você é muito, não, beleza, tá aqui, toma, não sei o quê. E como é que é esse exercício que a pessoa tem que fazer, Bruno? Começa a dizer não pra coisas pequenas. Por exemplo, você tem um filho, aí o filho vai lá e fala: pai, posso ir jogar bola? Não. Daqui 15 minutos você fala: pode, mas você vai se colocando em primeiro lugar. Repito, é com coisas bobas. Pode falar até agora não. Agora não. Pra não ser muito, pra não traumatizar a criança. Aí ele vai olhar assim e vai falar: mas por que agora não? Porque agora não. Daqui 2 minutos eu deixo, mas agora não. Entendeu? Então é o exercício do não. Tanto é que existe esse, o título é exatamente esse: exercício do não. Exercitar o não. O não é importante. Apesar que aí algumas pessoas falam assim: Bruno, então você está se contradizendo porque o não pro inconsciente não existe. Sim, mas ali você está lidando com a razão, com o seu racional. Então comece a praticar o não com coisas pequenas, bobas, pra lá na frente, quando surgir algo mais pesado, vamos dizer assim, você ter força de falar não, porque se você diz sim, quem vai se prejudicar é você. Exatamente. Sobra no teu rabinho. Sobra no teu rabinho. 00:20 ao Companhia da Massa, né? Começamos, aí ó, tá vendo, ó? Já começou dando dica boa pra você. Opa! Né? Começou, né? Aprenda a dizer não. Mas se o cara for seu chefe, aí você tem que, né?
Aí depende. Cada caso é um caso. Exato. Cada situação é uma situação. Não, mas é claro que um chefe, alguma coisa, você não vai falar, não vou fazer, né? Não, mas são nessas situações às vezes em relações com família, com amigo, com coisas simples. Exatamente. Né? Inclusive até como você falou, mas não querendo alongar aqui o assunto, mas em relação não, a pode chefe, alongar que tem até às 5 da manhã. Ah, tranquilo então. Em relação a chefe, vamos dizer que o ratinho chega pra você e fala: Batista, eu quero que você faça isso. Só que isso é algo muito além do que você pode fazer. Se você falar pra ele sim, o que vai acontecer? Vai dar merda, ele vai ficar insatisfeito, você vai ficar insatisfeito, vai criar toda uma situação ruim. Então, o que é melhor? Você chegar e falar: Ratinho, não consigo fazer isso. Não é da minha alçada, não é da minha habilidade isso, então eu te digo não. Aí ele fala: então você tá demitido, cavalo. E aí lascou tudo, né? Ele vai falar: vai pra lá, jacaré, né? Não, cada situação é uma situação. Sim, tem que analisar. Tem que analisar, né? 12:21, este é o Companhia da Massa, mas o nosso papo hoje, a gente começou, né, falando do não, mas o nosso papo hoje vai ser sobre o eu interno. É o eu interno e eu interior a mesma coisa? A mesma coisa. Podemos utilizar eu interior. Eu interior. E daqui a pouco você vai explicar o que é o eu interior? Daqui a pouquinho a gente volta aí, eu falo que bagaça é essa desse eu todo interior. Mundo tem um eu interior? Todo mundo. Todo mundo. O eu interior é diferente do eu exterior? Sim, totalmente. E qual que é melhor? Então, quem manda na tua... O teu eu exterior é um fantoche do teu eu interior. Mas o eu interior é mais bonito que o eu exterior? Ah, sim. Ah, é? Você sabendo educando o teu eu interior, com certeza. Com certeza. Esse eu interior está baseado em que conceitos? Emocionais. Emocionais. Olha emocionais. Aí. Então é disso que nós vamos falar isso. Bora. É disso que nós vamos falar isso hoje. Exatamente. Né? Muito bem. 12:23, você quer fazer pergunta? Você pode mandar pelo 11-3509-9290, tá bom? Quiser participar do nosso papo com o terapeuta Bruno Freitas, 11-3509-9290. A gente começou assim falando muito por cima, daqui a pouco você vai entender e aí você entra no papo. 12:23, voltamos já. Sucessão do Companhia da Massa. Companhia da Massa. Companhia da Massa. Massa FM. Massa FM, Companhia da Massa, hoje com o terapeuta hipnólogo Bruno Freitas, 12:35, falando, hoje vamos abordar o assunto do eu interior, o seu eu interno. Fala, Batistão, Leandro Padeiro. O Bruno falou aí que o lado interior da gente é mais bonito que o exterior. O que vai ter de gente querendo virar da avessa aí é brincadeira. Inclusive eu vou dar uma melhorada, né? Virar do lado da avessa aí, pelo jeito. Olha aí, logo pela manhã, meus ovos. Logo pela manhã, meus ovos. É o Leandro Padeiro. Rapaz, tinha um outro ouvinte também, o Jefferson Padeiro. Pô, os meus amigos padeiros, os caras são inteligentes, viu? São, cara. Rapaz. Povo culto, né? 12:36, então vamos lá. Bora. Ô Bruno Freitas, que porra é essa? Que a gente fala um português claro aqui. Bem claro. Que porra é essa de eu interior? O que é isso? O eu interior a gente pode classificar como personalidades, né? Aquela palavrinha que algumas pessoas gostam de usar. Qual é a sua persona? É palavrinha de gente de besta, mas enfim. O eu interior são as personalidades. Então tem gente que fala assim: porque eu tenho personalidade forte. Você tem personalidade forte ou você é mal educado mesmo? Começa por aí. Mas o eu interior, para algumas pessoas, é uma espécie de uma divindade, né? É onde vem a tua essência,
a tua visão de mundo. Então algumas pessoas falam, o meu eu interior é como se fosse uma divindade, é o meu anjo da guarda, é onde eu me recorro quando eu estou passando por algum problema. Então o meu eu interior me ajuda a me guiar diante de uma situação. Por outro lado, para outras pessoas, o eu interior é um monstro, é um fantasma, é aquela identidade que a pessoa luta contra ela mesma. Então, algumas pessoas vão falar, é sabotagem, é autossabotagem. Então, vai depender de pessoa para pessoa. O fato é que o eu interior é uma personalidade de cada um, onde cada um tem a sua personalidade, seja pro lado positivo ou negativo. E isso vai moldar o seu dia a dia, na sua vida pessoal, profissional. 00:38 e como é que a gente acessa o nosso eu interior? O nosso eu interior. Como é que faz? Tem jeito ou não? Tem, claro. Geralmente, eu vou falar por mim. Como é que eu acesso o meu eu interior? Eu gosto de acessar o meu eu interior quando eu estou sozinho. Então, geralmente, eu faço isso antes de dormir. Já na cama, eu vou, me recolho, fecho os olhos e aí eu faço uma análise do meu dia. O que eu fiz de legal, o que eu fiz de cagada, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim. E aí eu me conecto com o meu interior pra, tipo assim, o que eu posso melhorar mais em mim diante a situação A, B ou C perante isso. E aí eu faço uma espécie de desdobramento. Então eu meio que crio um personagem, um segundo Bruno, e aí eu fico fazendo uma visualização como se fosse um filme. Eu assistindo aquele personagem fazendo aquela ação, aquela situação e moldando o que seria melhor. Seria ser mais agressivo, ser menos agressivo, ser mais direto, ser um pouquinho mais retraído, como melhorar naquela situação. Isso é meio doido, né, Bruno? Mas à noite não dá pra fazer isso. À noite é os pensamentos mais malucos que vem na nossa mente. Mas aí é que tá, sabe por quê? Por que vem esses pensamentos malucos na nossa mente? Tipo, por exemplo, você chega lá à noite, você fica pensando, sim, o que o Faustão faz na segunda-feira? Isso sim, um pensamento maluco. Né? Porque são esses pensamentos que vêm. Sim, né? Sim. Né? Você fala, porra, você fica pensando umas idiotices. Você nunca vai ganhar na Mega Sena da virada, mas você fica pensando, porra, se eu ganhasse na Mega Sena da virada, eu ia comprar tal carro primeiro. Aí eu ia fazer tal coisa. Eu vou pagar essas dívidas. Eu ia no shopping comprar essas roupas, né? É uns pensamentos malucos. Sim, mas sabe qual é o interessante de você fazer esse contato com o seu eu interior à noite? Justamente para você resolver as questões que ficou pendentes durante o dia. Porque é aquela coisa que a gente fala, seja você com você mesmo, ou você com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu marido, não vá dormir sem resolver aquela pendência. Porque no dia seguinte vai estar uma bosta total. A situação vai estar pior. Então, no meu caso, eu gosto de me recolher, de entrar em contato com o meu eu interior à noite antes de dormir, para que no dia seguinte todas aquelas questões que estavam mal resolvidas não venham junto comigo no próximo dia, não me acompanhem no próximo dia. Porque é aquela coisa, você que está num relacionamento, você que já teve a experiência de ser casado, você sabe que... Várias. Então, você sabe que a pior merda é você ir dormir brigado com a esposa, porque no dia seguinte vai estar uma bosta. Não é aquela coisa de que, eu vou fingir que nada aconteceu. Isso daí é papo pra boi dormir. Isso não acontece. Fazer a egípcia. Exatamente, isso não acontece. Pelo contrário, piora, agrava a situação. Então, isso que eu gosto de fazer e aconselho, sim, antes de você dormir, se recolha, entre em conexão ou em contato, ou seja, lá o nome que você prefira dar, com o teu eu interior, analisando como foi o seu dia, o que aconteceu, o que era para ter acontecido, por que não aconteceu, e assim você resolve aquela situação interna, você com você mesmo, para que no dia seguinte você não acorde estressado. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Muitas vezes eu falei, foda-se,
Vou ligar o botão do foda-se, amanhã é outro dia. Mentira. Você já acorda. Esse papinho de que amanhã é outro febre dia. do rato. Exatamente. Esse papinho de que amanhã é outro dia é balela. Isso não funciona. O inconsciente, ele vai, na hora, você acordou, é aquela coisa, você já acorda com o pé esquerdo, já bate ali o dedinho na quina, você já começa tudo a dar errado. Então, é pra isso que serve o nosso eu interior, pra nos ajudar. 00:42, tem pergunta aqui pelo 11-3509-9290, lembrando que estamos ao vivo no facebook.com/Massa FM Oficial. Muito boa noite, Marcelo Batista, tudo bem com você? Boa noite, Bruno, tudo bem? Ambos acompanham o Instagram de vocês, top. Batista voltado mais para um Dan Juan, um Dalit indomável, apaixonado. E o Bruno aí com a sua, né, menções aí que ajuda muito aí a gente a superar certos momentos da vida. Parabéns, Bruno, pela sua postura aí, que ajuda muitas pessoas. A minha dúvida sobre essa questão interior aí do meu eu é como a gente lida, né? Como a gente lida com algumas rejeições. Por exemplo, chamei uma garota para sair, chamei ela para um porto, para ir numa praia, para ir, né, num restaurante fino, tudo. E sempre arruma uma desculpinha que não. Aí tem aquelas pessoas que querem a gente e a gente não quer, né? Então é sempre assim. E o nosso eu fica meio balançado com isso. Como lidar? Como lidar? Obrigado aí pela sua participação. Obrigado aí pelo seu carinho. Bom, como lidar? Simplesmente analise a situação de frente. Não tente burlar. Não tente querer disfarçar. Então, encare de frente. Por quê? Por que isso acontece? É como eu sempre falo. Tem gente até que fala, porra, Bruno, não aguento mais ouvir você falar que pra todo problema tem uma causa. Mas é assim. É assim. Então, que nem você falou, eu convido pra ir num restaurante mais chique, e aí ali acaba sempre dando uma desculpa. Ok, vá confrontar. Por que disso? Por que isso acontece? Com certeza, entra fatores de autorrejeição, sentimento de não merecimento, complexo de inferioridade. Então, tudo isso são somatizações que a pessoa acaba encontrando a desculpa de dar o não, dizer não, arrumar desculpas, como você falou, como uma autodefesa. Então é aquela coisa de que alguém me apresenta o novo, por exemplo, isso acontece muito em relação de casal, onde um tem uma situação financeira, vamos dizer assim, bem melhor do que o outro. E aí acontece esse atrito, essa briga, de que um tem a condição de proporcionar uma viagem, um final de semana aí num lugar lindo, maravilhoso, e a outra pessoa não. E o pior de tudo é quando a mulher tem mais situação favorável financeiramente falando do que o homem. Quando o homem encontra uma mulher que tem uma situação financeira bem melhor do que a dele, aí fudeu de vez. Aí ele se joga assim, ele pode amar a mulher, mas ele vai se sentir o que eu já tive de paciente homem por conta disso. Eu tive até um que ele pegou e falou, eu amo a mulher, mas eu vou terminar um relacionamento por causa da situação financeira, porque a dela é bem melhor do que a minha. É mesmo? É mesmo, rapaz? É mesmo. É triste. Triste. Rapaz. Não é fácil. Não é fácil. 11-3509-9290, se você quiser fazer perguntas para Bruno Freitas. Olha o padeiro aqui de novo, ó. Ô, Brunão, cada pessoa tem apenas um eu interior ou pode ter mais de um? Boa. No caso das pessoas que têm, por exemplo, bipolaridade, tem dois eu interior nelas? Porra, tem gente que deve ter uma rave dentro, né? Tem. Não, e assim, não é essa questão que nem o padeiro falou, não é uma questão de bipolaridade. Todos nós temos outros eus interior. Eu costumo dizer assim, tem até um exercício, uma sessão terapêutica, um método
que eu uso com algumas pessoas, onde essa sessão, elas têm o seguinte nome: Quem em mim. O que é o quem em mim? É justamente a personalidade do eu interior. O que eu quero dizer com isso? Você tem, por exemplo, você padeiro, você tem um eu interior relacionado ao seu lado profissional. Você tem um outro eu interior relacionado à sua personalidade como filho. Você tem um outro eu interior relacionado em amizades. Então, cada área da sua vida, você tem um eu interior diferente do outro. Ou seja, uma personalidade. Uma personalidade. Boa, boa. Ó, mas como é que é moldado aí esse eu interior? Como é que molda isso daí? Esse molde do nosso eu interior, ou da nossa, algumas pessoas gostam de chamar a essência, ela começa na infância, né? Tem até um estudo que ele diz que o caráter de um ser humano, ele é moldado até os 7 anos de idade. A partir dali, a pessoa vai ser conforme a vivência que ela teve perante os pais, perante a educação. Então, o molde principal do eu interior, ele acontece na infância, dos 0, ou melhor dizendo, da vida intrauterina, ou seja, de quando o feto estava sendo gerado ali na barriguinha da mamãe, até os 7 anos de idade. Dali pra frente, o molde continua, mas ele é um pouquinho diferente. Mas a personalidade principal é moldada da vida intrauterina até os 7 anos de idade. 12:48, vamos ver se tem mais pergunta aqui. 11-3509-9290. Vai no escuro, hein? Bora? Vai no escuro, tenho medo. o meu eu interior tem medo dos ouvintes. Se eu não souber, eu vou falar, não sei. É isso. Tem que aprender a dizer não. Tem que aprender a dizer não. Exato. Marcelão, você fala pro Bruno aí que é a minha situação que eu vivo. Hoje eu vivo um casamento, hoje eu vivo com a pessoa, o lado financeiro dela nem se compara com o meu. Então é igual ele tá falando aí, não tem como não ter atrito. Então tudo que ela vai fazer, o mundo dela tá lá não sei aonde. Quando eu vou saber das coisas, eu sou o único para saber, porque não tem que dar opinião. Então é igual ele tá comentando aí, o casamento virou uma bosta. É o que você tá falando aí, Marcelo. E o Bruno tá falando a pura verdade. Quando a pessoa tem um poder aquisitivo maior do que o marido não tem nem solução. Ela cria aquele mundo dela, ela faz o que ela quer, o dinheiro é dela. Ela fala, olha, quem trabalha sou eu, aí eu compro o que eu quero, eu faço o que eu quero, e você fica na sua, só ouvindo. Olha aí, tá vendo? Esse é o famoso pau mandado. Mas aí, querido, é aquilo que eu falo, é uma questão de entendimento, tá? Assim como eu conheço vários, e eu já tive vários pacientes homens que sofreram com essa situação, eu também conheço o contrário. Eu conheço casais que passam por essa mesma situação, mas que têm um casamento lindo, maravilhoso e são felizes. Por exemplo, eu aqui não vou citar nomes, mas eu conheço um casal casado, já com família constituída, com filhos, né? Onde a mulher é que trabalha fora de casa, ela que traz o pão de cada dia, e o homem é que é o dono da casa. Então é o homem que faz os afazeres da casa, meio que aquela coisa que a gente aprendeu, né, de que a mulher é que tem que cozinhar, passar, cuidar dos filhos, e o homem que vai pra rua. Na situação desse casal que eu tô falando é o contrário, e eles são muito felizes. Então é uma questão aí de entendimento, de diálogo. Então, assim, quando você diz, porque a minha esposa vira pra mim e fala, eu que mando no meu nariz e você vá catar coquinho, isso daí é falta de entendimento. Então é uma questão de vocês sentarem, conversar, você expõe o seu ponto de vista, ela expõe o dela, pra vocês terem um casamento saudável, não é verdade? 12:51, e esse molde aí que você falou aqui, né? Esse molde, ele já, quando você adquire esse molde do seu interior, isso aí já vale pra vida toda,
ou tem algum momento que você ainda consegue, né? Existe uma maleabilidade. Sim, as duas coisas. Eu diria assim, vamos trabalhar com porcentagem, vamos dizer assim. Então vamos pegar aqui um número, tá? 10. Então 10 em relação àquilo que você é. O que o principal molde vai tomar conta da sua vida? Eu diria que entre os 10, 7, depende de algumas pessoas, até 8. O restante você consegue moldar, você consegue malear, vamos dizer assim. Tanto por um lado, pelo lado profissional, pessoal, quanto pro outro lado. Você não fica 100% refém daquele molde que você foi moldado lá na infância. Você consegue mudar. Algumas pessoas até falam, eu consigo programar o meu cérebro ou desprogramar? Sim, isso é possível, mas não 100%, que nem você falou. É 100% isso? Vai ser assim? Não. Tudo tem um jeitinho, tudo tem como você conversar com o teu eu interior para fazer aquilo que a gente chama de ressignificação. Ou seja, você troca a informação que está preso lá por conta da sua qualidade de vida, daquilo que você tá passando. 00:53, terapeuta Bruno Freitas no Instagram, hein? @terapeuta Bruno Freitas. Daqui a pouco a gente continua nosso papo. Se você quiser mandar pergunta, fazer algum comentário, é pelo 11-3509-9290. Voltamos já. Sucessão do Companhia da Massa. Companhia da Massa. Massa. Companhia da Massa. Massa FM. Companhia da Massa. Massa FM, 1h05. Eu já perguntei, a gente tá falando de o eu interior. Sim. Eu já te perguntei como é que faz pra gente acessar esse... Sim. Você perguntou e eu dei o meu exemplo, né? Eu gosto de acessar. É verdade. Meu eu antes de dormir. É verdade. Meu eu interior agora deu um bug. Ele teve amnésia. Normal. 11-3509-9290 para você que quer mandar perguntas para Bruno Freitas. Boa noite, Massa FM, que é o Marcos de Santa Catarina. Boa noite, Marcelo Batista. Boa noite ao Bruno. Eu queria fazer uma pergunta rapidinho aí. Eu tenho uns probleminha quando chega mais isso em época de noite de lua cheia. Às vezes eu tô tomando uma com os amigos e tudo, aí depois enlouqueço. Parece que a mente fica louco, cabeça muda de personalidade, não sei o que acontece. E acaba acontecendo que no outro dia eu não lembro de nada que aconteceu. Perco dinheiro, esqueço do celular no canto. E no outro dia eu não lembro de nada que aconteceu. E já me falaram que, já chegaram a falar pra mim, que eu procurei um vidente e disse, isso aí foi uma bruxaria de uma ex-namorada minha que ela fez pra que eu não ficasse tranquilo em noite de lua cheia. E não ficasse com ninguém. A minha mulher às vezes reclama que isso acontece com frequência em lua cheia. É sempre na noite de lua cheia. Isso é normal ou é coisa da cabeça mesmo e da bebida? Olha aí, temos vai virar lobisomem. Eu ia falar isso agora, cara. Vai virar lobisomem. Agora tem um negócio, ele sai pra beber com os amigos, no dia seguinte não lembra mais nada, isso tem um nome, é pinga. É pinga, é manguaça. É manguaça. Olha, eu vou te dar duas respostas, querido. Uma resposta no lado terapêutico, que às vezes as pessoas ligam assim e falam, que nem você falou, isso acontece comigo só em época de lua cheia. Isso, perante a saúde emocional, a terapia, nós chamamos isso de âncora ou signo sinal. O que é âncora? O que é signo sinal? Signo sinal ou âncora é aquilo que está gravado na sua mente, onde desperta um efeito. E só desperta um efeito perante aquilo. Como, por exemplo, eu poderia dizer que você tem um signo sinal, onde você tem um probleminha emocional que só acontece na lua cheia. Outro exemplo básico que eu dou de signo sinal, de âncora, é aquela coisa que você está andando na rua, na hora do almoço, e você sente um cheirinho de feijão, e em milésimos de segundos você lembra do feijãozinho da sua mamãe ou da sua vovozinha. Isso é uma âncora, é um signo sinal. Ou então,
aquela coisa mais sofrida, né? Que você tá ali no carro ouvindo a Massa e aí de repente toca aquela música e você lembra da ex. Começa a chorar. E começa a chorar, né? Isso também é uma âncora, também é um signo sinal. Então eu tenho essa primeira resposta para você. A segunda resposta é em questão da espiritualidade, mas o que eu vou dizer para você, se você acredita que é um efeito espiritualista, busque ajuda espiritual. Vai em uma igreja católica, numa igreja evangélica, onde você quiser, porque às vezes um problema emocional, ele só vai ser resolvido perante uma ideia fixa que você tem, como por exemplo, eu percebi que a tua ideia fixa é justamente essa. O meu problema é porque uma ex fez um feitiço em mim e aí esse feitiço me pega em lua cheia. Tá certo? Olha aí, vê que coisa? 1h09. Tem mais perguntas? Boa noite, Massa. Boa noite, Bruno. Boa noite, Marcelo Batista. Eu quero fazer uma pergunta. É possível entrar em conflito com o seu eu interior? Vixe! O seu eu brigar com você mesmo? Ou vice-versa? É possível? Nossa! Um abraço, Chico Roque de Guarulhos. Olha aí o Chico Roque. Por exemplo, o Chico Roque, o eu interior dele pode gostar de forró e o eu interior dele ser o Chico Forró? Pode. Pode. E isso é uma confusão dos diabos. Eu te digo, Chico, que eu já tive isso, cara. E é um inferno. É um inferno. Falando que você é louco. É um inferno. Graças a Deus que eu me reportei para esse lado terapêutico, que muita coisa na minha vida amenizou, graças a Deus. Mas sim, cara, é possível ter essa briga, e essa é uma briga infernal, cara. E quando você não entende determinadas coisas, só tem a piorar. Por isso que a gente sempre dá aquele conselho, independente da terapia, faça terapia. Busque ajuda, vá trabalhar a sua saúde emocional, justamente para você ter amizade com o teu eu interior e não ficar contra ele, porque a pior merda que tem é você ficar contra o teu eu interior. Por quê? Por conta daquela minha velha frase que eu sempre digo, que a sua vida, ela é guiada pelo seu inconsciente. Então o teu eu interior está onde? No teu inconsciente. Quanto mais você briga com seu inconsciente, pior é. Então, faça terapia, independente se for hipnose, constelação, enfim. Faça terapia para você ter amizade com o seu eu interior, cara. E as pessoas têm medo de enfrentar esse eu interior? Muito. Ele mesmo, o Roque daí de Guarulhos, ele mesmo, através dessa pergunta, a gente abre um leque. Muitas pessoas têm o medo de fazer terapia justamente porque tem o medo de confrontar. Ela pensa que o eu interior dela, como muita gente pensa, eu até já falei isso, pensa que é um monstro, é um bicho de 7 cabeças e que no momento que for lá e der de frente com esse bichinho, fudeu. Fudeu tudo de verde e amarelo. Então, muita gente tem medo sim de confrontar, porque ela é aquela coisa. As pessoas pensam o seguinte: o meu eu interior, o meu inconsciente é algo desconhecido. E muita gente tem medo do desconhecido. Ela não sabe o que tá ali esperando por ela. Então ela justamente cria essa imagem de que é um monstro e esse monstro vai engolir ele ou ela. Então tem muita gente que tem muito medo sim. Eu vejo isso no consultório o tempo todo. Muita gente tem medo de fazer hipnose pela própria a fantasia de que a hipnose vai tirar os sentidos da pessoa, ou então a pessoa vai me dar a senha do cartão de crédito, vai me contar os segredos, e não é nada disso, né? Mas tudo isso faz parte desse medo do desconhecido. 1h12. Bom dia, Marcelão. Bom dia, Bruno. E aí, Brunão, me responde aí, meu. O que a gente pode fazer aí com autoestima baixa? Que tem tipo assim, às vezes eu me sinto meio pra baixo, assim. Depende da pessoa que tá próximo de mim, eu me sinto meio inferior. Mas mesmo sabendo que não sou, né? Mas eu me sinto aí. O que a gente pode fazer com isso aí? Logo de manhã, meus ovos.
Logo de manhã. Meus ovos. Meus eggs. Então, querido, primeira coisa é você ter o entendimento de que não tem essa coisa de que fulano é melhor do que eu, tal. Você pode até pensar isso de uma maneira, vamos dizer, racional. Só que você tem que entender que, assim como tem alguém que tem mais conhecimento em relação a um assunto do que eu tenho mais conhecimento em outro assunto do que aquela outra pessoa. Então você se confronta, então você não se coloca abaixo daquela pessoa. E quando você tem esse sentimento de baixa autoestima, né, ou de complexo de inferioridade, você confronta esse pensamento. De que forma? De uma forma positiva e inteligente. Por exemplo, vamos dizer aqui, eu tô aqui, eu sou terapeuta. O Batista tá aqui na minha frente. O Batista, ele é um artista, ele é um locutor de rádio. Eu não manjo de nada dessa baita mesa que ele tem na frente dele. Se eu for ali olhar para aquele bando de botão, eu vou olhar aqui e falar, e aí? E agora? Fudeu. Então, o que eu falo? O que eu faço? Eu me coloco no meu lugar, respeitando a profissão dele, e eu pego e pergunto, Batista, como é que funciona isso? O que é isso? O que é aquilo? Ou seja, eu busco aprender aquilo. Então, quando eu me coloco na posição de aprender, eu saio daquela sensação de vitimismo, ou então de mimimi, ou de complexo de inferioridade, ou seja, lá o nome que você queira dar, e aí eu me ponho como observador. Eu vou entender daquilo que eu não entendo. E aí eu passo a ficar de igual para igual. Mas esse negócio de que, eu me sinto inferior, desculpa, cara. É a pior merda que você pode fazer com você. 1h15, Companhia da Massa. Quer mandar pergunta? 11-3509-9290. Lá vem. Salve, salve, Batistinha! Bom dia, Bruninho! É o Robson aqui do Itaim. Rapaz, vou falar um negócio pra vocês sobre o meu eu interior, mano. Meu eu interior tá muito bom financeiramente com a esposa, porque a esposa ganha muito mais do que eu, quase o triplo. E o meu eu interior adora, porque meu eu interior tem de tudo. Ela compra tudo pra mim, eu não preciso nem pedir, ela vai lá e vê o que eu preciso, vai lá e compra. No caso mesmo, as roupas, ela olha no meu guarda-roupa, vou comprar a calça tal. Ela vai lá e compra. E pra mim tá tudo bem. E meu eu interior tá maravilhoso com isso, não tá reclamando disso não. Inclusive, até meu eu interior tá maravilhoso com a amante, que a amante também ganha bem. Então, eu estou bem com meu eu interior a respeito financeiramente da minha esposa, que ela tá ganhando muito bem. E a respeito do meu interior, ele só fica um pouco assim quando ela não compra nada pra mim. Que aí meu eu interior fica bravo. Isso é normal? Fica meu eu interior, meu bem interior, ficar nervoso porque ela não comprou uma coisinha pra mim e comprou, por exemplo, pra filha? Que aí eu fico triste. Mas quando ela compra pra mim, meu bem interior fica maravilhosamente bem. Um abraço, Batistinha, Bruninho. Fui! Olha, acho que essa pergunta dele nem o eu interior entendeu. Essa porra. Vou te dizer uma coisa, teu eu interior é um belo de um folgado, hein? Tá louco, meu. Tá louco. Mas assim, eu conheço, até tava falando aqui em off, aqui, na hora do intervalo aqui com o Batista, que eu conheço casais que se dão bem no relacionamento em relação a quando a mulher ganha mais do que o marido. Mas é aquela coisa, é questão de entendimento, né? E é claro que o marido, por sua vez, faz algo em relação ao relacionamento, em relação ao casamento, em relação à família. Então fica equilibrado, vamos dizer assim. 1h17. Daqui a pouquinho a gente volta com o terapeuta Bruno Freitas, tá lá no Instagram, @terapeuta Bruno Freitas. Me segue lá. Não. Me ajuda a bater os 5.000, gente. Sigam-no. Tem mais de um mês que eu tô tentando bater os 5.000 e não chega. É mesmo, o meu também não tá andando nada, cara, viu? Acho que fim de ano o povo tá meio e andando, dando dislike em tudo, né? Tá uma desgraça.
1h18, Companhia da Massa, volta já. Companhia da Massa, nova temporada. Massa, minha rádio é Massa, Bruno e Marrone. Companhia da Massa, Massa FM. Companhia da Massa, Massa FM. Bom, 1h32. Estamos aqui hoje com o terapeuta Bruno Freitas, né? @terapeuta Bruno Freitas no Instagram. Ajudem-no a chegar aos 5.000 seguidores. 5.000, pelo amor de Deus. E eu tô querendo bater os 20, mas não anda de jeito nenhum. Vocês podiam me dar isso de presente de Natal, né? Faltam uns 300 pessoas só pra bater os 20.000. @Batista. E olha, a Companhia da Massa é nacional. É. Tem condições de você bater isso em 2 segundos, menos. Então, mas o povo não me segue. Bando de bunda mole. @Batista, @Massa FM Oficial e @terapeuta Bruno Freitas. É isso aí. Não é não, Brunão? É isso aí. Ô, Bruno, o que acontece com as informações que estão no nosso eu interior? É o nosso HD. Cara, que pergunta foda. Muito legal essa pergunta. É, você que pediu pra eu fazer. Então, não, mas essa pergunta ela é importante, cara. Inclusive, eu até convido os ouvintes a ouvirem essa palavra que eu irei dizer agora. Informação. O que é esta palavrinha? Informação. Informação é algo que você tem na sua mente, tanto consciente quanto inconsciente. Só que tem uma questão, e é aí que entra o X da questão. O que você faz com essa informação? Perceba que no final dessa palavra tem ação. Ou seja, por que muita gente fala, porque a minha vida não muda? Porque eu vi aquilo outro e a minha vida não muda. Por quê? Porque da palavra informação você não foi para a última parte, que é a mais importante, ação. E aí é onde a gente diz, de nada vale a informação que você tem se você não vai para a ação. Então eu te pergunto, o que você faz com esse bando de informação que você tem aí guardado na sua mente, no seu eu interior? Se você não usa, não serve pra bosta nenhuma. A verdade é essa. Então por isso que muitas pessoas falam assim, Bruno, mas eu tô aí frequentando uma terapia, um psicólogo há tantos anos. Ok, mas o que você tá fazendo com a porra da informação que você tá recebendo? Você precisa ter uma ação. Repito, o final da palavra termina com ação. Informação, ação. Então use essa ação a seu favor. Senão, o teu eu interior vai ficar lá de bracinhos cruzados, não vai fazer porra nenhuma a seu favor. Mas por que as pessoas, por exemplo, não conseguem, querem, mas não conseguem mudar essa coisa do, né, mudar em determinado ponto? Porque elas, de duas uma, ou elas estão em uma zona de conforto, O que é a zona de conforto? Eu costumo desenhar que a zona de conforto é uma caminha bem macia, bem quentinha, em que a pessoa não quer sair dali. Ou seja, é aquela coisa, a pessoa sabe o que fazer, como fazer, mas ela não faz. Não faz por conta de um bloqueio ou mesmo por conta dessa sabotagem, a famosa zona de conforto. E aí a gente volta agora há pouco com o que eu falei. É a informação. Por exemplo, eu já tive casos de pacientes que sofriam de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Durante o período da terapia, legal, melhoraram bastante. Teve um bom resultado. Mas passou algum tempo, né? Coisa de... Tem uma coisa que eu não gosto de fazer, que eu até falo, gente, pelo amor de Deus, vá viver a sua vida. Eu não sou, que nem o Tony Robbins diz, eu não sou o seu guru. Eu costumo dizer, eu não sou a sua bengala, eu não sou o seu guia. Eu não tô aqui pra viver por você. Você que tem que viver por você. Então o que acontece? A pessoa justamente, ela precisa de uma aprovação. A pessoa, ela não consegue viver a vida dela.
Ela sempre tem que ter uma aprovação do pai, uma aprovação da mãe, uma aprovação do marido, da esposa. Ela nunca consegue ter as rédeas da vida na mão dele, na mão dela. Ela sempre depende de alguém olhar assim e falar, ok, está aprovado, segue. Então ela se sente nesse ninho nesse emaranhamento, nessa prisão. E aí ela não consegue, ela sabe qual é o problema, sabe qual é a causa, conseguiu trabalhar, mas sempre depende da aprovação de alguém. Eu já tive muitos pacientes que sempre passavam tempo e falavam, Bruno, eu queria fazer um novo tratamento com você. Eu só faço a pergunta, sobre qual questão? A mesma questão. Eu falo, tchau, não tenho que eu trabalhar com você. O que eu tinha que trabalhar com você já foi trabalhado, já foi feito. Não vou ficar aqui dando volta no mesmo problema. Se você tivesse um outro problema, outra causa, aí sim. Mas trabalhar a mesma questão, não dá. 1h37. Boa noite, Rádio Massa. Lucas, motorista de aplicativo. A minha pergunta, Brunão, é o seguinte. Cara, eu nunca liguei pra datas comemorativas, nunca me importei, tenho uma raiva disso. Natal chegando. Isso pode ser alguma mal personalidade minha ou não? Valeu. Olha o vidro tá engripado. Tá engripado. O eu interior dele é o Grinch. Querido, obrigado aí pela sua participação. Forte abraço pra você. Eu diria que o problema que você diria que você tem é uma, vamos dizer que uma mágoa ou rancor. Que é o que muita gente tem nessa época do ano. Que inclusive eu já vou cantar a bola aqui. Sexta-feira que vem teremos Companhia da Massa novamente? Sim. Então já acho vou cantar. que será o do ano, porque depois aí já, a não ser que você queira vir no dia 24 de novembro, nós faremos o especial de dezembro. Faremos um especial de Natal de 6 horas com você. Olha que eu aceito o convite, viu? Tenho medo dessas pessoas que não tem nada o que fazer no Natal, são perigosíssimas, que não têm amigos. Né? Mas enfim, inclusive já vou cantar a bola aqui que o próximo Companhia da Massa, ou seja, sexta-feira que vem, o tema vai ser justamente esse. Reflexão de Natal, Ano Novo, essa época do ano. Como que é? Natal e Ano Novo. Mas como é? Reflexão. Como por exemplo, ele não gosta dessa época de Natal. Pra ele é um pavor. Por quê? Tem um motivo. No meu ponto de vista, pelo pouco que ele falou, eu analiso que é uma questão de mágoa ou rancor. Alguma coisa ligada a isso. Onde ele, quando chega essa época, desperta um gatilho nele que reporta por uma situação em que ele quer esquecer e não esquece. Então, muita gente sofre essa época do ano por conta essa data festiva de Natal. Tem muita gente que entra numa pré-depressão nessa época, se recolhe, enfim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso no programa que vem. Eu não gosto, mas eu não sofro. Eu não ligo pra Natal, Ano Novo, essas coisas todas. Eu também. Eu respeito, mas não tem um significado assim pra mim. Que nem, por exemplo, a gente já perguntou, Bruno, o que você faz no 31 de dezembro e no dia 1º? Filho, pra mim é um dia que foi e outro dia que nasce. Exato. Não muda nada. A única coisa que meu eu interior não me deixa fazer nessa época do fim de ano, que meu eu interior, aí ele me domina. E o que que ele participar faz? de amigo secreto. Isso ele não deixa, mas nem ferrando. Sério? Por quê? Você já sabe o porquê? Não sei. Porque eu só ganho presente bosta. Às vezes que eu... Tá vendo como cria o trauma? Exato. Às vezes que as poucas vezes que eu participei, eu só ganhei presente bosta. Eu sei como é. Só presente bosta. E eu tô na mesma pegada que você. Na mesma pegada. Eu evito. Mas eu acho que isso vem lá da infância. Eu acho que me criou um trauma, porque uma vez eu participei de um amigo secreto. Olha só, hein? Eu participei de um amigo secreto no colégio e meu amigo secreto não foi. O cara que tinha me tirado, a pessoa que tinha me tirado não foi. Ou seja, eu não ganhei porra nenhuma. Entendi. E eu era, sei lá, devia estar terceira, segunda série. E aí isso que acho que me criou um trauma. Sim. E aí eu lembro que minha mãe comprou um carrinho de pôr pra me dar de amigo secreto.
Entendi. Tá vendo? Criou. Por isso eu odeio amigo secreto. Criou uma questão que tá te alimentando até hoje, que tá aí te remoendo até hoje. Né? Aí fala, não, mas vamos com presente de R$10. Não. Presente de R$50. Não. Não vou participar, tô fora. Eu também. O povo lá de casa, lá, às vezes fala, a gente vai reunir aqui a família, vamos fazer amigo secreto. Eu falo, ó, me inclua fora dessa. Eu também, tô fora. Eu pulo fora. Tô fora. Mas é isso daí. Então, nessa questão aí do nesse último ouvinte aí que colocou, eu aponto que, pelo pouco que você falou, repito, existe uma questão aí de mágoa, de rancor. E isso não é um problema, como você pontuou aqui, de um distúrbio, de que. Não. É algo teu, algo que aconteceu em algum Natal, como o Batista mesmo falou aqui, que ele teve esse trauma de um amigo secreto que aconteceu lá na infância dele. E ele tá carregando isso com ele até hoje. Até hoje. Terrível. Então, e o trauma pior deve ter sido de um amigo meu. Então. Que eu lembro que ele ganhou um perfuminho da Avon, né? Entendi. Não, ele ganhou um perfume da Avon, né? Ganhou um perfuminho da Avon de amigo secreto e tava numa caixa. E eu lembro, isso deve ter traumatizado muito a criança. E eu lembro que ele deixou a caixa cair no chão. E a hora que a caixa caiu no chão e bateu, ele falou, não quebrou. Mas na mesma hora que ele falou, não quebrou, eu só vi o líquido escorrendo pra fora da caixa. E eu acho que isso deve ter traumatizado essa criança. Muito. Muito. Onde estávamos? Então, tá falando do cara que não gosta das cara coisas. Que não gosta. É a questão mágoa, rancor, alguma coisa que aconteceu aí no Natal, no Ano Novo, nessa época, seja na tua infância, adolescência, fase adulta, mas que você precisa, obviamente, trabalhar isso, porque a gente vê por aí tanta família que gosta dessa época, que daí entra aquela questão de reunir a família, de reunir os amigos, é aquela confraternização. Aquela falsidade. Pra alguns é falsidade. Aquela falsidade. Pra alguns é falsidade. Pra outros não. Né? Aquelas vó que já não anda direito, tem que ficar carregando a véia pra lá e pra cá. Não, e você sabe, cara, que teve uma época que eu trabalhava com eventos, antes de ser terapeuta, e acredite se quiser, cara, nessa época do ano eu virava Papai Noel, acredite. É mesmo? Eu era contratado pra ir nas casas fazer visita de Papai Noel. E eu me lembro... Tá em tempo ainda. Algumas pessoas dizem que eu ainda sirvo pra ser Papai Noel, mas não, tô fora. Teve uma casa, cara, que eu vi, que virou cliente todo ano, coisa de 5 anos, todo ano eu ia fazer Papai Noel naquela família. E todo ano eu me encontrava com uma senhora, que era a avó daquela família, e a senhorinha me dizia a seguinte frase: ai, esse é o meu último Natal aqui com vocês. E a véia não ia. Chegava no outro Natal lá e falava, ó, senhora por aqui. Ela, pois é, mas esse é o meu último Natal. É uma situação tão pra baixo, tão bosta, que envolvia toda a família naquela questão de tipo assim, a véia fazia questão de estragar a festa do Natal da família. Era impressionante. 1h45. Olá, Marcelão, bom dia. Aqui é o Ricardo em QAP aqui. Bom dia, Brunão, beleza? Então, Bruno, deixa eu só te perguntar uma coisa. Não sei se é normal isso aí, entendeu? Eu sou um cara calmo pra caramba. Só que ultimamente o meu padrasto, ele anda me tirando do sério. Sabe, quando acaba falando alguma coisa dele, que minha mãe vai se queixar alguma coisa dele, eu me transformo, tá ligado? Eu saio parece que eu saio da minha pessoa e me revolto, sabe? Doido assim pra ir pra cima dele, tá ligado? Mas acabar mesmo com ele, mano, encher ele de pancada, porque o cara é falso, mano. Entendeu? O cara não passa de um safado, entendeu? Então eu tô a ponto de, fazer acho que até uma besteira. Será que isso causa alguma coisa? Será que é alguma coisa que tá acontecendo no meu interior, assim, que tipo, eu tô saindo de mim, no caso, né? Acho que é isso que tá acontecendo. E cada vez que fala dele, que minha mãe vai se queixar dele, mano, eu me transformo. E isso é sair do meu eu, né, no caso. É isso, você me explica aí, por gentileza, meu queridão. Forte abraço aqui, Ricardo em QAP. Tamo junto. Tamo junto. Ricardo, QAP. Ricardo, cuidado aí pra não acontecer nenhum QRU, tá certo? Porque sim, cara, sim, você fez a pergunta, mas você mesmo trouxe a resposta.
A resposta tá aí dentro de você e o bom, entre aspas, é que você tem a consciência dessa resposta. Ou seja, você sabe que essa situação está te tirando do sério. Mas tem uma coisa que a gente aprende na constelação familiar que é um pouquinho duro de se entender e até mesmo de se aceitar. Que o que é? A relação dos nossos pais, seja, como você falou, a tua mãe com o teu padrasto, isso, por mais que você se coloque na posição de filho, e eu te entendo perfeitamente, mas você precisa entender que isso é uma questão dela. É a sua mãe que precisa resolver. Você pode até ajudar em alguma questão, em apoiar em alguma questão, mas coloque isso para sua mãe. Mãe, essa situação é sua, pertence a você. Eu, como filho, te apoio em qualquer decisão que a senhora venha tomar, mas é uma decisão da senhora. E outra coisa, não compre essa situação para você, porque senão vai acontecer aquilo que já está acontecendo. Você está perdendo a sua cabeça, você está perdendo a razão e, como você mesmo falou, está a ponto de cometer uma besteira. E aí, se você comete uma besteira, você vai perder a sua vida por conta disso? Presta atenção. Beleza? Beleza? 1h48. Bruno Freitas vai ficar com a gente aqui mais um pouco. @terapeuta Bruno Freitas. Quer fazer pergunta? 11-3509-9290. Voltamos já. Vamos ver se o café ficou bom. Vamos tomar um cafezinho. Vamos ver se o café ficou bom. Companhia da Massa. Companhia da Massa. Massa FM. 2h05. Estamos aqui, 3 pessoas começaram a me seguir no Instagram. Opa, tá melhor do que eu, viu? Tá melhor que você? Tá melhor do que eu. É mesmo? Tá ruim a coisa pra você, Bruno? Eu acho que o povo não gosta, cara, de terapia ou sei lá, cara. É mesmo? Talvez eles estejam precisando de terapia por causa disso. Pode ser. São os haterzinhos da internet. Pode ser. Não é mesmo? Exato. Bando de chato que tá na internet agora hoje em dia, que você não pode falar nada. Não, agora você não pode dar a sua opinião, porque hoje em dia, se a sua opinião, né? Se a sua opinião não é igual a opinião da outra pessoa, aí lascou. Você não pode ter mais opinião, né? Você é homofóbico, é racista, é sei lá o quê. É gordofóbico, é tudo. Tudo. Você não pode dar. Agora, Bruno, tem uma explicação que a gente pode encontrar no eu interior? Ego. Não, calma, não fiz a pergunta. Sim. Tem uma explicação que a gente pode encontrar que esteja no eu interior daquele idiota que passa na sua rua de moto fazendo por que esse cidadão faz isso? Porque é um filho de uma Por quê? Isso é uma coisa do cara, por exemplo, que tem o pinto pequeno e aí de alguma maneira ele tem que compensar. Ele tem que compensar. É o complexo de inferioridade. É isso então, mesmo, mas a gente tá falando brincando. Mas é. Né, eu tô falando brincando aqui, dando uns exemplos chulos. Sim. Mas é isso mesmo? É isso mesmo. A pessoa, ela tem um complexo de inferioridade tão grande que pra ela se sentir notada, ela vai fazer alguma coisa. Então, é os fulano que sobe na moto e fica pichador também. Pichador. Ou então aqueles indivíduos que eu não sei, parece que vive pra colocar equipamento de som no carro. O cara trabalha pra equipar aquele o carro. Paredão que fica parece tocando. Uma porra de um trio elétrico que você não consegue ouvir a porra da música, mas o barulho tá bum, bum, bum. É uma coisa que parece que vai sartar fora os vidros do golzinho bola. Exatamente. Por aí. Mas é exatamente isso. A explicação é complexo de inferioridade. Então a pessoa ela tem que fazer algo para se sobressair, para se mostrar, para se sentir um pouquinho, olha, eu estou sendo notado, eu estou sendo notada. E não é só esse exemplo, tem outros exemplos. Tem gente que, por exemplo, até um tempo atrás estava até tendo campanha em relação a silicone.
Mulheres se matando por conta da cirurgia plástica de silicone pra poder se sentir um pouquinho mais notada, um pouquinho mais viva. Então, turbinava, colocava aquelas melancia, né? E tudo é complexo de inferioridade. Tudo se resume nisso. Mas isso aí também, esse complexo, por exemplo, mas no caso do silicone da mulher. Sim. Aí eu te pergunto. Sim. Isso não pode estar relacionado também à coisa da autoestima? Às vezes a mulher. Sim. Talvez não seja inferioridade. A pessoa tem aquela baixa, né? Sim. A autoestima não existe. Sim. E aí a pessoa vai buscar isso de outra maneira. E eu até concordo com isso, com esse seu ponto de vista, mas contanto que não seja algo exagerado, né? Porque tem, já vi... Aquela que bota 1 litro em cada mama. Mama, né? Então, existe, como a gente sempre fala, tem casos e casos. Então, eu sou a favor da mulher que se cuida, que faz um procedimento estético, seja por meio da cirurgia plástica, como o silicone e tal, pra ter a sua autoestima elevada, contanto que não extrapole, né? Que não exagere. Né? Então, aqui no caso a gente fala de exagero, como um cara que tem aquela porra daquela moto, que eu até brinco, às vezes eu falo, o dia que eu me candidatar em alguma coisa aí, eu vou proibir essa porra, porque é insuportável, é ridículo. Mas enfim, cada um quer se mostrar de uma maneira. 2:09, e aí, e tem um cara dizendo aqui, ó, é pra pegar mulher o som. E eu sempre uso, ele está dizendo aqui. E aí eu te pergunto, e a mulher que se atrai por um cara desse? O que a gente pode dizer? Daqui a pouco a Associação dos Funkeiros vão entrar em contato com a Massa FM reclamando e pedindo a minha cabeça. Eu vou ser cancelado. Vai ser cancelado. Eu vou ser cancelado pela Associação dos Funkeiros do Brasil. Deve ser por isso que a gente não bate a meta de seguidores no Instagram. Exatamente. Que a gente mete o pau. Exatamente. É o sindicato do paredão do golzinho bola vai entrar em contato com a Massa, né? Exigindo a retirada do Companhia do Ar, né? E a mulher que se atrai por essas pessoas? É uma questão cultural. Eu nem chego a cogitar a ideia de que uma mulher que vê um cara desse. Olha, eu falo, os padeiros são geniais. Os caras são geniais. O padeiro, a gente tá falando aqui, ele falou, ó, se fosse pra pegar a mulher, esse negócio de ficar som alto, o tio da pamonha tava feito. Nossa, tava Olha feito. Aí. Com certeza. Com certeza. É verdade. É verdade. Mas aí entra aquela questão cultural. Né? Realmente tem a gente. Como é que é? Tinha até um apelido aí da tal da. Maria Chuteira, tinha Maria Chuteira, Maria Gasolina. Maria Gasolina. É esse tipo de Maria Tatame. Maria Tatame. Esse tipo de gente que tem. Então, tem a Maria do golzinho. Tem a Maria Microfone. Tem a Maria do golzinho. Então, cada um é um, né? Vai fazer o quê? Aquela que nem tem um ditado, gosto não se discute. Gosto não se discute. E tem um ouvinte perguntando aqui, ó, como é que se cura esse complexo de inferioridade? Comprando um golzinho, gastando 18 mil reais em caixas de som. Caixa de som. Triton, né? Nossa. E aí vai que vai. Como é que se cura? Então, autoconhecimento, autoentendimento. Então, primeira coisa, esse complexo de inferioridade é aquilo que eu sempre falo e repito, tem uma causa. Geralmente, complexo de inferioridade é uma questão que foi instalado na mente, na saúde emocional, na infância. Então, é aquela pessoa que teve uma rejeição do pai, uma rejeição da mãe, ou então que sofreu muito bullying na escola. Então, com o passar do tempo, aquela pessoa, ela, vamos dizer assim, ela engole aquela rejeição, aquele bullying, aquela situação, e com o passar do tempo vai desenvolver o complexo de inferioridade. Eu já trabalhei com muitas crianças e adolescentes. Sim, eu também atendo crianças e adolescentes que iam mal na escola
e passaram a piorar por conta de uma crítica da professora. Então, tanto é que depois de um certo tempo começou a ter aí campanhas de como a professora deveria trabalhar com seus alunos e tal, porque na minha época, inclusive isso aconteceu comigo, a professora abria o verbo. Mas para de ser burro, moleque. Então toda essa crítica, ela entra na mente e com o passar do tempo vira um complexo de inferioridade. Olha aqui, ó, tá vendo? Eu tava procurando aqui no YouTube. Olha aqui, ó, tem o senhor Castor do Grave. Nossa. Com os top funks mais tocados em 2021. Com grave. Com grave, hein? Com grave pegando. Tem mega funk. Nossa. São as músicas mais tocadas. Você quer ouvir um pouquinho? Deixa eu só ver. Eu tenho medo da letra. Eu também. Da letra. Tem umas letras que, pelo amor de Deus. Vamos ver o gravão batendo. Vamos. Ó. Tem uma produção. É o GM, é o Lib, emplacando mais uma. Ó. Pensou? Isso aí passando na sua rua, ao invés do carro do ovo? E uns anos atrás, eu discuti com os meus pais, tava tudo desandando, fui demitido do trampo. E não tava ajudando em casa, mas não analisei que eles queriam meu bem. E deixei minha coroa na preocupação de eu entrar pra vida errada. Ó o gravão. Meu pai me xingou de tudo, quase me pegou no murro. Ô menino vagabundo, ô menino vagabundo. E o pai dele tinha razão, o menino vagabundo aí, ó. O pai tinha razão. Até que a vida me mostrou que eles tinham medo de eu passar o que eles passou. A vitória chegou, Deus abençoou. O barraquinho de madeira, os buracos da telha, ele já tampou. Amém. A vitória chegou. Ó, você viu? Funk Paredão, Paredão 2021. Tem cada um aqui, rapaz. Tem os top do Paredão aqui também. Se você quiser ouvir, tô desvirtuando a entrevista, né? O áudio dela no rolê. Ó. Eu fui abrir o áudio dela no rolê. Nossa, cara. Prostituto, vagabundo, não vale nada. As letras. Te ligarem, só chamada recusada. Você na rua, eu em casa, naquela tara, usando nada, não é ameaça. Chinada, hoje a gente larga. Quem quer largar não passa, a noite acordada na cama pelada. Ó. Esperando pra esfregar a raba. Opa! Melhor cortar. Já começou a esfregar a raba, a gente tira. Imagina um negócio desse naqueles gols. Meu Deus do céu, viu? Ai, tem mais perguntas chegando aqui. Agora já não sei. Ai. Vai no escuro, tem problema não. Vai no escuro, rapaz? Vai no escuro, atenção. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Bruno, beleza? Nessa questão da inferioridade, eu acho que muitas das vezes é inveja também, né? Porque muitas das vezes nós guardamos um dinheirinho pra comprar um golzinho bola à vista de 5 mil. Aí quando você compra, no outro dia, teu vizinho, zóio gordo, já tá na janela, ó. Comprou um carro. Amanhã vou comprar um melhor. Vai lá e compra um melhor ainda, em 300 vezes. Isso daí já é um ego da pessoa, inveja, porque ultimamente tá acontecendo muito isso, né? Que o pessoal quer comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, pra impressionar quem não conhece. Hoje em dia o mundo tá resumindo nisso. Porra, meu, filósofo da madrugada por aqui, Olha a qualidade dos ouvintes. Olha essa fera aí, meu. Olha brincadeira. E sim, querido, de uma certa forma você tem razão, sim, né? Agora, em relação ao golzinho, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não tenho nada contra, tá? Inclusive, eu tenho amigos de amigos que são colecionadores e tem até um conhecido aí que ele tem não sei quantos golzinhos bola, mas é um de cada ano. Mas é original, o cara não inventa, ele não bota um trio elétrico dentro do gol, né? Por que a gente entrou nesse papo de maluco, hein? Eu sei lá.
Ei, papo de funk, nós estamos ficando tudo louco, viu, Bruno? A nossa saúde mental não está boa. 2h17. Bom dia, Marcelo Batista, bom dia, Massa. Bom dia, doutor Bruno. Eu até não tenho pergunta pra fazer, doutor Bruno, que eu sou feliz do jeito que eu sou. Mas é muito interessante escutar o doutor Bruno falando no rádio, hein? Parabéns aí, Marcelão, pela programação tua. É o gordinho vigia do posto de Embaú, Paraná. Gordinho. Parabéns pela programação. Que Deus abençoe você, abençoe todos da Massa FM, abençoe o doutor Bruno. Que Deus abençoe a todos aí, beleza? Olha aí. Fica com Deus. Gordinho, obrigado pela sua participação. Gordinho aí. vigia. Se roubarem o posto, o cara sair correndo já era. Mas você tem muita razão no que você falou, Gordinho, que é o quê? É você ter a consciência e ser feliz com aquilo que você tem. Porque muita dos problemas emocionais que as pessoas têm em relação à frustração, em olhar assim pra vida dela e falar, porra, minha vida é uma merda, é uma bosta, é justamente porque ela olha pra vida dos outros, deixa de olhar pra vida dela e não tem gratidão por aquilo que por aquilo que ela tem. Então, uma das coisas que eu trabalho no tratamento que eu faço é justamente também exercitar essa questão da gratidão, que pra muita gente fala, é besteira. Não é besteira, pelo contrário, é muito importante. É você trabalhar a sua gratidão em relação àquilo que você tem. Inclusive, a gente sempre fala na terapia que para você se sentir, ter o sentimento de merecedor, primeiro você tem que se sentir grato por aquelas coisas que você tem. Aí as coisas começam a caminhar a seu favor. E a gente falou aí de autoafirmação, complexo de inferioridade, essas coisas. Ô Bruno, até onde o passado influencia na vida de uma pessoa? Sempre, a todo tempo, a todo momento, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, seja onde for. O passado influencia o tempo todo. É que nem eu costumo dizer, é aquela sementinha que virou uma árvore e ela vai dando os seus frutos. Então, cada galho, metaforicamente falando, cada galho representa uma área da sua vida e aquele galho vai trazer um fruto. Resta saber se aquele fruto está sadio ou se está bichado. Mas o que determina de um fruto estar sadio ou bichado é justamente o passado. Legal. 2h20. Brunão, muito obrigado. Eu que agradeço, cara. Muito obrigado. Sexta-feira que vem, qual vai ser o papo? Sexta-feira que vem a gente vai falar justamente desta época do ano, o que o Natal, o que o Ano Novo, o que essa data influencia na saúde emocional, na vida emocional das pessoas, tanto do ano que foi embora, quanto a perspectiva do próximo ano. É mesmo, chega essa época no fim do ano, o cara entra em parafuso. Já começa a fazer promessa que ele sabe que não vai cumprir. Exatamente. E outra coisa, vou dar atenção ouvintes da massa, já anota aí na agenda, convida aí pai, mãe, vizinho, vizinha, papagaio, periquito, porque sexta-feira que vem eu vou passar muitas dicas, muitos exercícios bacana pra você burlar, vamos dizer assim, driblar essa questão da sua saúde emocional referente a essa época do ano, que pra muita gente o bicho pega. Rapaz, imagina como foi aquele Réveillon de 99 pra 2000, que falaram que ia ter aquela porra do bug do milênio. Nossa! Você lembra que ia parar tudo os computadores, que ia dar um pane no mundo? Você lembra imagina como é que ficaram as pessoas. Nossa! Né? Brunão, fala aí do seu Instagram, o que você quiser aí, agora esse espaço é seu, que eu tenho um funk aqui pra tocar. Bom, Marcelo, muito obrigado por mais uma sexta-feira, por mais uma Companhia da Massa. Ouvintes, muito obrigado. Obrigado aí por todos aqueles que participaram, que mandaram aí suas mensagens, suas dúvidas. Foi um prazer. Aqueles que tiverem ainda mensagem, dúvida, e eu não respondi aqui no ar, pode me mandar, entrar em contato através do meu Instagram, @terapeuta Bruno Freitas. Inclusive, fica o meu convite aqui, me siga lá no Instagram, porque lá eu posto todo dia dicas de saúde emocional, além do que sempre aquilo que eu falo toda sexta-feira. Para os ouvintes da massa que desejam trabalhar a sua saúde emocional e querem conhecer um pouquinho melhor
sobre o meu trabalho, onde eu trabalho com a hipnose clínica e constelação familiar. A primeira consulta, a avaliação é gratuita. Tá? E você não é obrigado a nada, você não é obrigado a... Muita gente fala assim, eu vou passar pela consulta gratuita, mas depois você é obrigado a comprar alguma coisa? Não, você não é obrigado a nada. Apenas entre em contato, agende a sua consulta, avaliação gratuita, conheça a proposta e aí, se você quiser, bem, se você não quiser, bem também. O importante é você trabalhar a sua saúde emocional, pois é como eu sempre falo, a sua saúde emocional é muito mais importante do que você imagina. Então, me siga lá, terapeuta Bruno Freitas. Opa, maravilha, obrigado, Bruno. Eu que agradeço. Olha só essa pérola aqui, ó. Isso é uma... Eu só tô aqui imaginando o que vem por aí. Você já deve ter ouvido, se você ficar rolando no Instagram as coisas, acho que você já ouviu. Virou meme isso aqui também. Solta aí. Ó. Já ouviu isso aqui? Já ouviu, a hora que começar a cantar, você já ouviu. O instrumental eu conheço. Não, o instrumental é de uma música gringa. Sim. Que é o do Foster the People. Já ouvi. Tá vendo? Legal. Tá vendo? E eu achava que eu não poderia ser cantor porque não sei cantar. Olha aí, ó. Aí, a prova que você pode tá aí. Tá vendo? Diante dos seus ouvidos. Tá vendo? Tá vendo, Brunão? Bruno, obrigado. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até, grande beijo, grande abraço. Sucessão do Companhia da Massa. Companhia da Massa.